Olá, boa noite. Iniciando aqui mais uma live, nesta sequência de live que estamos fazendo neste mês. Nós estamos aqui na terceira live, né? Então, as anteriores estão aí no feed. Você que está vendo essa live gravada, pode olhar aí. Nós iniciamos falando sobre energia feminina. Depois nós falamos sobre essa energia feminina, saúde e doença. Hoje a gente vai falar sobre profissão e propósito, tudo voltado para esse olhar, né, da energia feminina. E na próxima semana a gente encerra então falando sobre relacionamentos. E dia 8 de março, no Dia das Mulheres, nós iremos realizar uma roda de mulheres, onde utilizaremos a medicina do cacau e a constelação familiar para poder trabalhar essa energia feminina que hoje é muito comum nós vermos as mulheres muito disfuncionais, identificadas a papéis que as afastam do que é essencial para elas. Então a nossa ideia aqui, a Camila já entrou, vou convidá-la já para entrar, convidá-la para poder vir para a live comigo. A ideia é a gente poder trazer esse feminino, desenvolver esse feminino de forma saudável, de forma benéfica. Hoje a condição da mulher hoje, ela está muito distanciada daquilo o que seria natural para ela. E quando isso acontece, a mulher ela se sente meio perdida, né? Ela vai se identificando com tantos papéis que chega um momento que quando ela tem que se deparar e olhar para si, ela se sente perdida, ela não sabe qual é o caminho ela deve seguir, porque ficou muito tempo distante dela mesma. Deixa eu convidar aqui a Camila para a gente começar o nosso bate-papo. Cadê? Ai, Camila, eu não lembro que... acho que eu achei. Peraí, tá aqui. Aceita aí. O pessoal vai chegando aí, boa noite, vamos entrando, puxando a cadeira. Aí, boa noite. Camila, boa noite. Deixa eu levantar um pouquinho para ficar melhor no rosto. Deu tudo certo. Estava fazendo a introdução aqui, Camila, falando das outras lives e também já trouxe um pouquinho do nosso encontro do dia 8 de março, né? Que será presencial em Cuiabá, mas nós estamos abrindo a possibilidade de, havendo interesse, nós também faremos a transmissão online, né? Isso. Muito bem. Então hoje a gente vai falar sobre propósito, né, Camila? Sobre profissão. Nós duas aí que já fizemos uma transição de carreira, né? Eu um pouquinho mais tempo e você agora mais recente. E que eu posso falar por mim, hoje me vejo muito mais alinhada ao meu propósito. Chegou um momento na minha profissão, Camila, que a minha alma já não conseguia mais ficar no lugar onde eu estava. Ela ficava incomodada a ponto de eu adoecer. Então eu tive uma crise de ansiedade e aí foi quando eu falei assim, é isso, não tem mais como eu continuar nessa direção, porque o meu corpo já está me dando sinais e a minha alma tem algo diferente para realizar. Então a gente precisa ter muita coragem, né, de fazer essa transição, que ela não é simples, Não. ela tem as suas complexidades, mas o que vem depois compensa, né? Vale a pena. Boa noite, Lucélia, seja bem-vinda, querida. Vamos entrando, minha gente. É isso. Nossa, é um tema assim que é um divisor de águas na minha vida, acredito que na sua também. E quando a gente faz às vezes
analisa assim tudo que foi, a gente também entende que não tem nada separado, né? Que é uma construção assim de partes que a gente vai sendo, mas que tudo, todo lugar que a gente sempre esteve, teve alguma coisinha, uma pessoa, uma mensagem ali ditando o caminho, né? Ficou muito claro isso na minha vida depois de um tempo. E o quanto a gente tem que ter coragem para honrar esse sentir, né? Sim. E de perceber essas mensagens, esses sinais e honrar, reconhecer, dizer, olha, tem algo aqui que está falando comigo e eu vou olhar. É. É muita coragem, né, Aliceia? E é interessante isso que você está falando, Camila, porque eu já parei para pensar aonde a vida estava me levando, né? Então, eu comecei a trabalhar muito nova. E não tem como a gente falar de propósito sem falar de profissão, porque o propósito ele está diretamente ligado ao nosso servir. Qual é a diferença que eu tenho para oferecer para a humanidade? E isso é estar alinhado ao propósito. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. E eu comecei a trabalhar com meu pai. E ele era um chefe daquele, sabe? E eu lembro muito claramente, eu estava digitando alguma coisa na máquina de datilografia, para você ver quanto tempo que faz, né? Digitando algo na máquina de datilografia e eu errei. E ele estava atrás de mim. E era um documento que não podia errar, porque ele perdia todo o documento, né? A máquina de datilografia. E eu cometi um erro lá. E ele atrás de mim, não via a hora que ele me deu um cascudo. Hoje em dia nem pode mais, né? Bater, nada disso. Mas ele me deu um cascudo e eu chorei. E eu chorei muito sentida naquele momento. Só que hoje eu conto tudo isso assim, agradecendo muito aquela atitude que ele teve, que foi num impulso diante, né, da complexidade ali do trabalho. Eu era uma criança, né, 13 anos de idade, mas o ato, aquele ato, eu soube ressignificar dentro de mim, porque aquele ato me deixou muito mais atenta, muito mais esperta, muito mais ágil, e isso fez toda a diferença na minha vida profissional. E desde quando eu comecei aos 13 anos, eu nunca mais parei de trabalhar. E aí, parando para pensar, assim, a gente vai vendo como que a vida, como você trouxe no começo, a vida ela vai direcionando a gente para os lugares até que nós possamos chegar e encontrar o nosso propósito. Então, às vezes tem gente que fala assim, não, mas eu fiz uma coisa e outra que não tem nada a ver. Não, tudo Tudo tem tem. um significado por trás. Então, todo o conhecimento que você vai adquirindo, na verdade, é a construção do seu propósito. Então, buscar o significado em cada situação. Então, cada lugar que eu entrava para trabalhar, e aí eu me tornava líder muito rapidamente, eu fui percebendo. E aí eu fui olhando para isso, a graduação que eu fiz, né, há alguns anos atrás, os cursos que eu buscava, tudo aquilo que foi sendo apresentado para mim até chegar no ponto hoje que eu posso falar com muita certeza que eu encontrei o meu propósito. Hoje eu vivo o meu propósito. O meu trabalho é servir a humanidade através daquilo que eu construí na minha vida. E uma vez eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que dizia assim: o seu ministério é o seu propósito. Então, ou seja, aquilo que você viveu, aquilo que foi construído na sua vida, está te levando para o seu propósito. E aí eu fui para a área de gestão de pessoas, para recursos humanos, eu lidava com os funcionários, com as famílias dos funcionários, e foi se construindo até que eu cheguei hoje onde eu estou, né, atuando com as terapias e trabalhando com a constelação familiar, que é a completude de tudo aquilo que foi sendo construído lá atrás, né? Não foi um mar de rosas, porque quando a gente está caminhando, imagina você numa estrada onde você não vê o fim dessa estrada. Você faz uma curva nessa estrada e não sabe o que vai estar do outro lado ali. Então a gente vai mais ou menos assim no rumo. Eu sempre
tive essa clareza de que não é deixa a vida me levar, mas a vida está me levando para algum lugar. E eu vou junto com ela. É Entende? os Não é movimentos, né? exatamente. Eu vou junto construindo e abrindo para tudo que vem e sempre com muita observação do, do qual é o próximo passo, né? O que que esse estado que eu me encontro hoje está querendo me dizer em relação a esse meu propósito? Porque o propósito ele tem o individual e tem o coletivo. E muitas vezes, hoje, com o conhecimento da constelação familiar, eu vejo que muitas pessoas estão vivendo, entre aspas, um propósito do seu sistema familiar. Por isso, não se sentem satisfeitos e realizados no seu campo profissional. Então, Exato. então através da constelação, a gente observa, por exemplo, uma pessoa que estudou, foi para a área de direito. Estudou, mas não deslancha, não consegue, abre escritório, o escritório não vai, o negócio é difícil. Mas o que, que leva essa pessoa a ir para este lugar da área do direito, lidar com a justiça? E aí, isso é caso real. A pessoa me buscou, né, para poder fazer uma constelação, e na constelação mostrou que o que levou essa pessoa a buscar a área do direito foi uma injustiça vivida dentro do seu sistema familiar. Então, nesse sentido, essa pessoa não tem como se sentir realizada nessa área, porque ela não está alinhada ao propósito individual dela. Ela está compensando inconscientemente algo que vem do seu sistema familiar. E muitas outras profissões. Na verdade, quando a gente olha para as profissões, nesse olhar sistêmico, a gente sempre vai ver ali que existe uma condução inconsciente da história do sistema familiar, levando a pessoa a escolher, entre aspas, né? Parece que não, a escolha é minha, mas quando a gente vai olhar o que vem por trás, existe uma história na família onde a pessoa vem compensar isso. Aline, chocada com essa ótica. Sim, Aline. Então, muitas coisas que a gente faz hoje não diz respeito ao nosso destino, não diz respeito ao nosso propósito, porque nós ainda estamos atrelados ao nosso sistema familiar. Muitas vezes inconsciente, mas existe aí um apego à história. Então, eu venho para fazer justiça por aquilo que não houve lá atrás. Casos de medicina, por exemplo, de cliente vir, não conseguir, a pessoa está lá, fez o curso, mas não consegue se sentir realizado no curso, e a gente olha através da constelação, dentro da história da família, uma pessoa morreu por negligência médica. E aí essa pessoa é levada a seguir nesse caminho da medicina, porque inconscientemente ela quer salvar aquele familiar que não pôde ser salvo lá atrás. Então, quando a gente está nesse movimento inconsciente, nós não vamos nos realizar. Sim. Nós vamos buscar e não vamos nos sentir realizados com aquilo que a gente aparentemente escolheu, porque não faz parte do nosso propósito individual. E você trazendo isso, tem o outro lado também da pressa, né? Às vezes, há muita repetição daqueles sonhos que não foram realizados e as projeções, né? Que também entram mais ou menos nessa linha. Então, eu não tive oportunidade, eu não consegui, mas meu filho vai. E aí, aquela projeção e assim, não é que isso, né, os pais estejam... A intenção é muito boa, mas nós assim, nosso amadurecimento para a escolha do que a gente vai fazer pela vida toda é como se precisasse ser depressa demais, rápida, instantânea. Você vai ter o seu ensino médio, você já tem que sair dali sabendo o que você faz. Eu acho isso um pecado, assim, partindo da minha história também. Ainda mais nós, mulheres, que temos essa percepção aguçada, né, desse intuitivo. Então, a gente não é ensinado, assim, a conectar com a nossa infância, de pensar
ali o que que a gente gostava muito de fazer, o que, né, para você ir conectando assim, o que de fato faz parte da minha vida, Sim, né? E eu, é muito engraçado, né, que na minha história, desde o início, eu participei de muitas rodas de pessoas. Eu gostava de ir em uma igreja com a minha tia, onde tinha rodas de gente para partilhar. Sempre foi assim, sempre tive em lugares que me trazia esse cuidado com o outro, esse lado humano aflorado. E aí eu fui para o lado da matemática, do cálculo na formação por outros motivos, enfim. É uma história longa, não vem ao caso, mas só para dizer assim, o quanto a gente se perde nesse meio, justamente na maioria dos casos, por essas questões familiares, por sim, projeções dos pais, ou por expectativas, ou por sim. essa questão que você trouxe, né? É pela dor que alguém familiar teve que você pega a dor para si e carrega e quer lá vencer essa dor. Na constelação a gente chama isso de amor cego. É quando um descendente quer inconscientemente salvar um ancestral. Então, muitas vezes isso a pessoa muitas vezes ela vai para o fracasso, ela adoece em nome deste amor cego. Você trouxe duas coisas aí interessante. Primeiro, você falou sobre essa boa intenção dos pais. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: de que boa intenção o inferno tá cheio. Infelizmente, É, infelizmente, a boa intenção ela não existe. Adoro falar coisas que choquem. Não existe boa intenção. A pessoa que tem boa intenção, no fundo, ela traz uma projeção dela, porque você falou aí da projeção também. Eu vivi essa projeção. A minha primeira faculdade foi de direito. Então, meu pai tinha as questões dele, ele queria que eu fizesse, eu até fui por 6 meses, mas aquilo ali não descia de jeito nenhum na minha garganta, ficava entalada. E aí eu tive que ter a coragem de olhar para ele e falar assim: não vou, isso não é para mim. A minha alma não, porque eu crescia, meus pais, né, sempre muito generosos nessa questão da espiritualidade. Então eles sempre tiveram assim muita compreensão em relação a isso. Então isso não é para minha alma. A minha alma ela sentia que aquilo ali não era meu, não era meu aquilo ali, por mais que eu sempre admirasse essa profissão por conta das leituras, dos palavreados, sempre gostei muito. Mas eu senti que quando eu fiz esse movimento de rejeitar aquela projeção dele, eu me tornei uma pessoa um tanto quanto justiceira. Então eu não fui lá para a justiça, para a área da justiça, mas eu entrei nesse entrou lugar. nesse lugar. É a E hoje armadilha. já saí, né? Hã? As armadilhas da vida, né? Quando a gente sai de uma, mas a gente entra em outra, assim. Por isso que é tão importante a terapia, né? É o Porque é autoconhecimento. muito esse lugar. Eu coloco lá no meu Instagram que autoconhecimento é um caminho, porque é um caminho que você vai passo por passo, mas encontrar o propósito e realização profissional está muito ligado ao autoconhecimento. Porque, e eu não gosto nem de falar de sucesso, porque hoje a visão que existe de sucesso ela é muito voltado a essa correria, sabe? E Aquilo a que eu correria, mostro, né? Ao que eu tenho, aonde que eu isso. vou. É E, só e, isso. e esse é um movimento do masculino. Então, quando a mulher, o feminino, entra nesse movimento, não tem outro caminho a não ser a doença. Então, quando a mulher entra nesse movimento que é o externo, aquele, não que a gente não vá fazer isso, mas existe a forma de caminhar, né? Então, que vá para o externo, que vai buscar, que é fazedora, que está sempre na ação, isso não é da natureza do feminino. A gente pode fazer e deve, porque dentro de nós existe um masculino. Mas quando a gente sobrepõe essa energia masculina sobre a energia feminina, que é a nossa essência, isso gera um choque interno. E é esse choque interno que nos leva ao adoecimento.
esse afastamento da nossa natureza. Então, sim, nós podemos alcançar, alinharmos a nossa vida com o nosso propósito individual do nosso lugar do feminino, sem essa busca desesperada por este sucesso, porque na verdade assim apresenta-se um sucesso, né? E as redes sociais é boa para isso, Ótimo. porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, então essa pessoa é de sucesso. Nem Gente, sempre. quantos clientes eu atendo que tem fazenda, que tem empresa, que tem um monte de coisa, mas quando a gente está ali naquela sala, então a gente olha para aquela pessoa e vê quanta dor existe dentro dela. Então, que preço que se paga por um sucesso aparente? Porque o verdadeiro sucesso é aquele que traz leveza para sua vida. Exato. Não adianta a pessoa. Eu vindo da área da agronomia, do agro, né? Não que seja uma área que eu estou aqui falando mal, pelo contrário, admiro muito e reconheço o quanto é importante para o nosso país, para a nossa vida. Mas quantas e quantas mulheres no agro eu convivi, vivi com elas a realidade do que é você se sentir bem e leve fazendo aquilo ou não. E do quanto existe pessoas, e não só mulheres, mas homens também, que encaixam a todo custo para ficar naquele dia. Então, todo dia que você acorda para trabalhar é uma luta, é uma guerra, né? Contra si mesmo. Porque eu cheguei nesse meu limite, né? Quando eu fiz a minha faculdade, no sexto período, eu peguei H. pylori no estômago, gastrite, adoeci Tava super difícil de de digerir digerir. aquilo ali, né? Foi direto lá no estômago. Exato, mas foi muito, muito forte. Eu tive que trancar a faculdade para tratar. Olha o sinal aí. Só que Sim. naquele momento, e tá tudo bem, eu não tinha conhecimento suficiente para entender o que isso estava querendo me dizer. Eu não me questionava nesse sentido. E também no momento a gente achou que realmente era algo somente físico. E eu transferi a faculdade e me forcei a terminar o curso. E aí foi só sofrimento. Eu tive crise de ansiedade, eu ia apresentar os trabalhos, eu passava mal, coisa que eu não tinha antes. Quando eu fui apresentar meu TCC, tive um enorme problema. Então foi assim, um processo extremamente difícil e os sinais vindo a todo momento, assim. Persisti, trabalhei, enfim. Foi um longo processo de que, assim, infelizmente, precisei de muitas dores físicas, emocionais, muitas situações para que eu contornasse isso tudo e chegasse até o momento e assim, quando aconteceu comigo, eu ainda tive muita resistência. Mas eu acho que a vida chegou em mim e falou assim: olha, a gente cansou de tentar te mostrar, agora a gente vai, tipo, a gente vai jogar na sua cara porque não tem como. E aí foi uma situação que realmente não teve como eu não ver. Sim. As portas trancaram para mim. É incrível como a gente não tem como a gente fugir assim, né? E aí E foi quando eu parei, foi sim, quando eu parei, como você trouxe no início, de que não é fácil esse processo mesmo. E quando eu parei com tudo, para começar a entender o que era. E aí o autoconhecimento, na primeira oportunidade, veio e olha aqui, ó, tô aqui tentando falar com você há tempo. é, Então, assim, só para trazer essa mensagem, né, que não existe tempo para isso, cada um no seu processo e tá tudo bem. Mas para a gente entender que sempre podemos, né, olhar para isso, sempre tem como, sempre sim, tem formas. Mas é sim. interessante, a vida sempre fala com a gente. É, Igual você fala. eu costumo falar que o corpo está a serviço da alma, né? E eu lembrei agora da live anterior que nós fizemos sobre doença e saúde, que a doença vem quando existe um desamor. Então, neste caso
que você traz, o desamor era com você mesmo, e muitas vezes é conosco. Uhum. Então, a doença, né? Em primeira instância, a gente olha para a doença e fala assim, infelizmente. Mas em um lugar mais profundo é felizmente. Porque a doença, ela traz esse Felizmente. convite para falar assim: olha para isso, olha, olha, observa, tem uma outra direção que pode ser, né? Você pode seguir. Então, o nosso corpo, eu digo assim, esse templo, né? Esse templo divino, ele é muito sábio. E autoconhecimento é conhecer esses sinais que os nossos corpos estão sempre nos dando, constantemente. Qualquer dorzinha, qualquer sensação, qualquer informação que vem no corpo, ele está te mostrando, ele está querendo te chamar a atenção para algo. Né? Então, quando eu sou acometida por alguma situação, alguma doença, né? Eu já começo a me perguntar: o que isso está querendo me mostrar? E quanto mais rápido a resposta eu obtenho, mais rápido eu saio desse sintoma, eu saio dessa doença. Né? Então, às vezes, uma palavra, às vezes, uma clareza muda tudo a nossa realidade em relação à nossa doença e à nossa saúde. E você trouxe essa questão da infância, né? Porque cada um de nós já chega aqui com um plano pronto. Um plano que faz parte do nosso destino individual. E que, como você trouxe dessa questão da infância, lá está a dica. É lá na infância que está a dica. Hoje, por exemplo, eu tenho muita facilidade em fazer grupos, faço workshops, dou cursos, né? Esse lugar que é um lugar que eu gosto de estar, de compartilhar conhecimento. E eu me lembro perfeitamente que eu colocava o cachorro, um caderno numa cadeira, colocava os ursinhos e eu dava aula para eles. Esse era o meu lugar. Eu Então, eu era também fiz muito isso. aquela que ia buscar conhecimento fora e trazia ali para os meus alunos, aí, entre aspas. Então, lá já estavam me mostrando algo ligado a esse meu propósito. Então, olhar para a nossa criança, e esse é um movimento que nós vamos fazer na Roda de Mulheres, dia 8 de março. Olhar para nossa menina, para que a gente possa transformar a ferida da nossa menina em propósito para a nossa vida, né? Porque o seu ministério é o seu propósito. Aquilo que você viveu, aquilo que você passou é o seu propósito. A sua vida, ela fez você entrar e sair de lugares para que você tenha condições de ajudar outras pessoas também a entrarem e saírem de lugares. Sim. Então, na nossa alma, na nossa consciência, já está essa informação. É muito comum a gente ver as pessoas falarem assim: nossa, eu já sentia isso. Ah, mas parece que eu já até sabia. Claro, sabe, Claro. todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Só que a nossa mente limitada e impregnada por tudo que está à nossa volta não permite, não nos permite olhar além e enxergar aquilo que realmente importa. Por isso eu gosto muito da constelação familiar, porque lá a gente olha para o essencial. Qual é o essencial que precisa ser visto? Porque normalmente a gente está olhando para uma idealização que ela não condiz com aquilo que vem da nossa alma. Então, olhar para o essencial. E o essencial começa lá na infância. E é interessante porque, assim, quando você traz idealização, tem esse lugar também da gente idealizar muito as profissões, né? Idealizar muito a vida que fulana parece ter, com aquela rotina, né? Porque, assim, por mais que essa questão hoje, por exemplo, hoje eu aprecio muito ter o meu tempo de cuidar de mim, de preparar um café para mim com calma, de estar estudando, conseguir, se eu quiser ir ali tomar um banho, entende? Mas a parte desafiadora disso existe também, né? Se eu não levantar cedo e criar minha rotina, eu vou ficar procrastinando, eu não vou ter resultado, eu não vou ter, se eu não tiver disciplina para estudar e para
para trazer esse movimento para que aumente meus clientes também, para que eu não me desenvolva para atender, enfim. É um processo que exige muito da gente também. Então, como toda profissão, existe, né, os seus pontos de dedicação, assim. E eu vejo isso muito hoje, assim, acredito, né, até profissão se tornou alguma modinha, né, e a gente está vendo aí cenários de algumas profissões que são muito importantes e querendo ou não, tá trazendo uma certa perca para uma sociedade inteira, eu acho isso. Pessoas cada vez mais profissionais distantes dessa conexão interna, fazendo o que de fato amam fazer e têm o dom e têm aquela luz para fazer, e escolhendo fazer algo que não ressoa, que não traz aquela partezinha que a gente sabe que é da essência, né? Que você Sim. coloca seu pontinho de amor ali. Então eu acho É, isso muito perigoso até, assim, como um todo, né? Como um olhar pessoal, mas também que não tem como a gente fugir dessa influência no todo, né? sim. Me veio uma. Eu vou pôr o óculos de novo, porque eu acho que saiu da minha cabeça quando eu tirei o óculos. Você Essa tava é boa. falando? O óculos antenou aí Você tava falando e aí me veio algo para falar. Aí eu tirei o óculos, sumiu da minha cabeça que eu tinha para falar. Ai, Zé. Ai, mas é interessante também essa questão da que muitas vezes, Camila, ocorre uma resistência, né? Uma resistência à mudança, uma resistência ao novo, uma resistência ao que ao que a vida está levando. Então, às vezes, uma pessoa. Eu fiz um atendimento essa semana tão interessante. Uma mãe que foi olhar para os filhos que estão saindo de casa e ela se sentindo muito perdida. E agora, o que que eu faço? Porque meus filhos estão saindo, ela com consciência de que ela precisa liberar os filhos, né? E mesmo assim com essa dor lá dentro. Então a gente conseguiu ver ali vários movimentos, porque isso é muito comum. Muito comum as pessoas, muitas pessoas não conseguirem alinhar o seu propósito porque está num apego ainda. Um Exato. apego à própria família, Hum. um apego ao fracasso da família, um apego à pobreza da família, um apego à falta de prosperidade da família, um apego à dor da família. E aí, a serviço dessa família, se desconecta do seu propósito individual. Então, Medo de assumir, né? De assumir o seu lugar de força. isso. Porque é Então, desafiador a gente falar, né? Igual você sim. falou, você fez isso muito lá no início, isso é maravilhoso. Mas eu, por exemplo, eu demorei muito, né? Tanto que Ah, abertamente quanto para me abrir e falar sobre isso foi o ano passado, né? lembrei, vó. Vou pôr o óculos de novo, porque eu lembrei do que eu ia falar. Numas conversas nossas, assim, antes do grupo de constelação, a gente trocando, né? Conversando, aí uma pessoa nova, né? Eu acho que mais ou menos a sua idade, 30 e poucos anos, ela toda ansiosa porque ela não encontrava o propósito dela. E aí eu trazendo para ela que a vida, ela é cíclica. Então, existe tempo para tudo na vida. Existe o tempo onde você vai ficar a serviço da família. Existe o tempo onde você vai ficar correndo atrás de dinheiro. Existe o tempo onde você vai se voltar para a sua espiritualidade. E existe o tempo onde você vai encontrar o seu propósito. Então, existe tempo para tudo. E a ansiedade, ela nos desconecta desse caminho. A pressa. Isso, essa ansiedade de qual é o próximo passo? Bert Hellinger, certa vez, estava tendo ali né, uma constelação, e aí, na verdade, a Simone estava contando esse caso quando ele veio aqui no Brasil.
que eles estavam no carro, no táxi, indo lá para um seminário, e aí ela toda ansiosa, falando assim, não, mas aonde que a gente vai chegar? Quanto tempo vai demorar? Aquela ansiedade falando. E aí ele dizia para ela, vamos aguardar o próximo passo. E tipo assim, eles estavam meio sem saber quanto tempo ia demorar. Aí em seguida que ele falou aquilo, apareceu uma plaquinha falando quantos quilômetros voltar e tinha para poder chegar naquele lugar. Então, todo momento que ela entrava nesse estado de ansiedade, ele silenciava, porque é um missionário esse homem aqui na Terra. Ele silenciava e dizia assim: vamos aguardar o próximo passo. Então, isso também é você caminhar junto com o que a vida te traz. Isso. Porque a vida, ela está te conduzindo para o lugar onde você tem que estar. Desde que você não gere resistência, isso vai fluir de forma leve e natural. Porque a resistência, assim como a ansiedade, nos desconecta do que é essencial para nós. Nos desconecta desse caminho, desse propósito individual. E enquanto nós estivermos apegados na dor, apega- apegados aos nossos pais, apegados aos nossos filhos, apegado a o primeiro trabalho, o primeiro chefe, o primeiro relacionamento. Então, enquanto nós estivermos nessa resistência de dar o próximo passo, ou muitas vezes de esperar o próximo passo, nós vamos nos sentir perdidos na vida. Porque assim, né, como eu comentei dessa conversa, ela estava assim preocupada, porque ela não tinha encontrado o propósito dela. Mas o propósito a gente encontra não é na preocupação, não é na ansiedade, é no silêncio, é na paciência, E, é no e, movimento que a vida faz e tem outro ponto que eu acho muito importante, é a preocupação, o medo também da opinião das pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que parece simples, mas conduz muitas pessoas ao fracasso nesse lugar. Porque, nossa, como assim? Por exemplo, imagina eu, agrônoma, aí agora não, eu vou dizer que eu sou terapeuta. Como assim? Né? Ficou doida a menina. Não, existe, tem uma história linda por trás, tá tudo conectado. É muito legal isso. E assim, eu lembro quando uma prima minha, eu sou bem mais nova que ela, e quando uma prima minha fazia engenharia civil, e ela desistiu do curso e começou biomedicina. Nossa, a família inteira criticou absurdamente. Mas como assim? Então, assim, como a gente tem que estar atento a esse lugar, sabe? Porque as pessoas não precisam entender o caminho que a gente está trilhando, não. Né? Uma frase que a Elisséia trouxe que me marcou muito é que adulto não se justifica. E eu venho de um lugar que eu me justificava demais, explicava demais a minha vida, por que que eu estava fazendo determinada escolha. E, gente, a vida é esse risco, é essa experimentação. E para mim faz muito sentido esse lugar de experienciar. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, sempre gostei de fazer cursos diferentes, testar, ver algo se eu gosto de fazer ou não. Então, assim, sempre estive em lugares diferentes, né? se Experimentando permitindo, mesmo. né? Se É. permitindo. Então, assim, eu passei por isso muito na pele. Eu recebi muitas críticas. Inclusive, amigos, né? Esse final de semana eu revi um amigo que já recebi críticas, assim. E a gente teve uma conversa super incrível sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre família. Porque hoje o despertar dele é outro. Ele é agrônomo. E teve aquele, sabe? Teve uma filha recente, então. E é tão prazeroso isso, porque quando a gente teve essa conversa, eu falei: caramba, que bom que eu não desisti, que bom que eu não deixei essas opiniões me abafarem, né? Que bom que eu saí quando eu não sentia bem. Então a gente tem que firmar muito esse pé no chão, no nosso coração mesmo. Sim.
É, vou pôr o óculos porque fugiu de novo da minha cabeça que eu ia falar. Andia, Andiara. Como silenciar é transformador. Sim, sobre essa frase da Andiara, é tão interessante porque as pessoas muitas vezes ficam nessa ansiedade pedindo para Deus. Deus, me dá uma luz, me dá uma direção, né? Pelo amor de Deus, olha como eu estou, esse estado. Só que não silencia, porque através da oração você pede e através do silêncio você recebe a resposta. Agora, como a pessoa consegue silenciar se ela está só no modo trator? Eu falei da semana passada do trator, né? Desliga o trator. Mulher tem que desligar o trator, porque trator detona o feminino saudável aí, né? Desligar esse trator. Então, é no silêncio, no silenciar, como ela traz, é transformador, que é no silêncio que a gente recebe os insights, é no silêncio que a nossa intuição traz aquilo que é necessário para nós. É no silêncio que a gente pode ouvir essa espiritualidade, ouvir Deus dentro de nós, né, através da nossa intuição. Então, o silenciar é fundamental. E aí, pode falar. Não, eu só ia falar que é muito, muito importante mesmo. E assim, é interessante que esse silenciar, esses insights, sinais que a vida traz, são em momentos tão leves que é assim, é sem se preparar tanto, né? Às vezes no chuveiro, você tá ali, relaxa e vem aquele, nossa, sabe? Assim, e na minha vida, cada vez que eu relaxava e me entregava um pouco a esse silenciar, uma porta se abria, uma clareza chegava, alguém falava algo que me, nossa, era para eu ouvir hoje, ou uma mensagem, ou um livro que eu abro para ler. Então é muito legal isso mesmo. Sim. E vocês que estão nos ouvindo aí, vocês estão alinhados ao propósito de vocês? Fala para mim. Quem que tá aí está realizado com a sua profissão? Vamos fazer eles conversarem com a gente um pouquinho, até eu lembrar o que eu ia falar aqui. Eu tenho que anotar, porque eu devo informar a vocês também que hoje pela manhã eu acordei meio baqueada, até comentei com a Camila, né? Indícios fortes de dengue. Mas até isso eu me pergunto, por quê? Porque muitas pessoas são picadas pelo mosquito e não têm a doença. Por que umas têm e outras não têm? Então eu já começo a me perguntar. Porque quando ele pica e ele coloca, né, aquela química do mosquito dentro de mim, de uma certa forma é uma invasão. Então, em que momento eu me senti invadida e eu não me posicionei? Entende? Porque o vírus, ele invade o meu sistema imunológico. Então, consegue entender? Então, em que momento, agora, né, por esses dias, que alguém invadiu, vamos dizer assim, entre aspas, e eu não me posicionei? Interessante isso. Algo, a pessoa me trouxe, eu não me posicionei. Então, eu deixei um campo aberto. Aí vem o vírus e adentra no meu sistema imunológico para mostrar para mim que em algum momento, e aí eu começo a refletir tudo o que aconteceu nos dias atrás, alguém me trouxe algo e eu não me posicionei, como se eu não tivesse ali criado uma barreira ao que veio da pessoa. Eu deixei o que a pessoa falou adentrar e movimentar algo dentro de mim. E que falando para você agora, eu já vou até tendo clareza de qual momento que foi essa conversa. Isso é autoconhecimento. Isso é autoobservação. É simples de observar a vida, não é complexa. É só ver o que esse mosquito faz. Né? Ele invade o meu sistema. Então, em que momento que eu deixei, que eu permiti que alguém invadisse o meu sistema com uma fala, com uma ideia, e eu fui levada por aquilo e não me posicionei. E é tão interessante que a gente estava perguntando, né, Camila? Vamos cancelar essa live? Porque, né, a pessoa tá dengosa, o marido tá até fazendo uma sopa para mim. Ai, que delícia. E agora, ó, eu passei a tarde toda deitada com dores no corpo.
E agora eu não sinto dor nenhuma. Neste exato momento, dor nenhuma. Como isso é possível? Eu vou falar para vocês como isso é possível. Propósito. Eu tenho um propósito claro na minha vida. E quando eu venho para essas lives, quando a gente se reúne, a gente tem um propósito de compartilhar conhecimento. Então, se eu estou alinhado ao meu propósito, ninguém, não é uma dengue que vai me tirar disso. Não é um sacrifício, né? Não é um A gente sacrifício. sai desse lugar de luta, de resistência, de sacrifício para é outro lugar. E aí a vida recompensa de uma forma muito mais abundante, né? Porque Sim. você sabe que você está levando ali o que você tem de fato. E não algo que você criou por uma necessidade ou falta, né? Então, Porque o propósito ele está alinhado ao serviço que nós viemos prestar para a humanidade. Então, tem gente que veio prestar o serviço de fazer a limpeza das rodovias, a limpeza das praças. Então, não tem um propósito melhor que o outro. É por isso que cada um tem uma função, tem algo. Então, às vezes, busca-se por algo muito grande, mas propósito não precisa ser nada muito grande. Tem gente que tem um propósito que vem para ser mãe. A pessoa é tão bem mãe que ela não faz que aquilo ali é o melhor que ela consegue ser naquela função ali. E aí às vezes se desconecta por pouca valia, muitas vezes, né? Pelo olhar de fora, que agora eu lembrei agora do que você estava falando e que tinha fugido, sobre esse apego que há em relação ao que o outro pensa sobre mim, o que o outro, né, fala sobre o meu respeito. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tá todo mundo traumatizado. Todo mundo tem problema, tem conflito interno. Então, o que o outro fala para você é sobre ele, não é sobre você. É sobre a visão de mundo dele. Por que que você tem que se sentir mal por algo que alguém está falando a partir da visão dele? Entende? Olha aqui a Marcelene. Estou na mesma profissão que a minha mãe e amo, porém quero mudar de profissão, mas está muito difícil. Então, Marcelene, a gente às vezes, quando a gente olha, quando eu leio esse seu texto aqui, eu já vejo um movimento de amor cego. Então, porque às vezes deixar de seguir a profissão da mãe é uma forma de se afastar, é como se fosse perdê-la. Então, eu não posso perder a minha deixa mãe. de Então, pertencer. exatamente. Então, eu acabo seguindo, eu tenho dificuldade de sair daquilo. Então, eu preciso fazer, Marcelene, um movimento, primeiro de agradecimento à sua mãe, que abriu as portas neste caminhar que você está aí nessa profissão. E, em segundo momento, olhar para você e honrar você, porque nós temos que aprender a nos honrar também, a honrar o nosso propósito. Eu gosto muito de falar, que era isso que eu ia falar aquela hora, que a sua vida, Camila, é sobre você. Não é sobre a sua mãe, não é sobre o seu pai, não é sobre o seu vizinho. A minha vida é sobre mim, não é sobre meus filhos, não é sobre meus clientes, é sobre mim. Então, quando a gente amplia o nosso olhar e enxerga dessa forma, então, se a minha vida é sobre mim, o que é o outro, o que é a fala do outro, o que é a crítica do outro em relação àquilo que é meu. E a gente, só uma coisa, né? Porque a gente já compartilhou isso entre nós duas. E esse lugar também não é só a opinião do outro, é a opinião do marido também, de quem você convive dentro de casa, até mesmo os filhos, Sim, né? Eu não sou mãe ainda, mas porque assim, quando a gente tem que estar muito firme nesse propósito e nesse sentido, como você, né, já compartilhou comigo, porque as pessoas acham que sabem, na maioria das vezes, o que é melhor para nós. Então, é muito desse lugar íntimo com a gente mesmo, para a gente entender que
não é, na maior parte das vezes, o que o outro acredita que seja. E mudar de rota e mudar de opinião, tá tudo certo, né? Também tem muito essa crença de que o caminho escolhido tem que ser rompido até o final da vida. E, nossa, E eu vou falar vou dar uma dica para vocês, tá bom? Quem é o outro na nossa vida? O primeiro outro que nós descobrimos na nossa vida é a nossa mãe. Então, até que nós não aprendamos a lidar com as críticas que a nossa mãe faz em relação a nós, nós não vamos conseguir lidar com a crítica das outras pessoas. Porque, no fundo, é como se você, enquanto criança, você nesse estado infantil, ainda tendo que se justificar, não, mãe, mas olha isso, não, mãe, mas olha aquilo. Você fica nesse estado infantil em relação às outras pessoas. Então, como eu já disse anteriormente também, tudo começa no pai e na mãe. E a gente trazendo essa questão da energia feminina, aonde começa essa energia feminina em nós? Nas mulheres ancestrais, na nossa ancestralidade, nas mulheres da nossa ancestralidade. Andiara falando, amo imensamente o que faço e sou realizada profissionalmente e grata. Quero ser mais próspera e acredito que posso. Vou mudar o local de trabalho. Que legal, Andiara. Então você já está com meio caminho andado. Porque se você se sente realizada com o que você faz, a realização, ela está ligado a essa relação com a mãe. Porque a primeira realização na nossa vida foi o nosso nascimento. Agora, Andiara, para ser mais próspera, isso está ligado com o pai, porque a energia da conquista, da expansão, do crescimento. E quando eu trago pai e mãe, é porque eu falo dessa dualidade que é a vida. A vida, nós vivemos numa vida que é dual. Então a gente vai sempre estar olhando para essas duas direções. Então, quando eu digo pai, eu estou falando também desse masculino dentro de você, dessa ação. Quanto mais nós estivermos alinhados positivamente com o masculino do nosso pai, mais a gente consegue expandir. Com o feminino da nossa mãe, mais realizada a gente se torna na nossa profissão. Até porque a profissão ela está muito ligada ao movimento em relação ao nosso pai. Mesmo ela trazendo aqui atrás a Marcelene falando que ela está na profissão da mãe, mas de alguma forma a profissão, porque o que a profissão faz na nossa vida? Ela nos leva para o mundo. Então, esse movimento de ir para o mundo, e essa energia da ação que a gente tem através da nossa profissão, é uma energia do masculino. Então, é uma energia que vem ali do nosso pai. Mesmo que a profissão seja seguido ali em relação à mãe, né? Pode também estar atrelado a alguma coisa assim do próprio pai, da mãe, muitas vezes. Então, a gente sempre vai fazendo esse link de olhar para essas duas forças que guiam a nossa vida. Então, quanto mais essas energias se tornam saudáveis dentro de nós, esse masculino que vem do nosso pai, esse feminino que vem da nossa mãe, alinhados dentro de nós, mais a gente consegue caminhar de forma leve e mais a gente consegue se alinhar ao nosso propósito individual, né? E eu volto a falar, é necessário a gente se desapegar. Porque enquanto nós ficarmos apegados àquilo que vem do nosso sistema familiar, a gente não vive o que é nosso. Então, o pai e a mãe, eles vão discordar de nós. E algumas vezes nós também vamos discordar deles. E é assim que a gente evolui. É assim que a gente cresce. Né? O sim, senhor, cabeça baixa, a gente fazia quando é criança e adolescente porque era necessário. Nós estávamos ali completamente sob a tutela deles. Agora não. Agora nós nos tornamos adultos e somos responsáveis por aquilo que a gente constrói. Né? Então, o quanto o apego à minha família me prende no lugar onde eu estou e impede eu avançar na vida. Existem movimentos inconscientes, é claro, mas tem muita coisa que é consciente. Muita coisa que é consciente. Coisas que a gente fala, né? Sim. Fala.
sempre, que se permite ouvir, né? Que não colocamos limites, muito lugar de voltar para essa caixa, né? Eu vou continuar aqui porque eu tenho, inconscientemente, tenho medo de despertencer. Eu vivi muito isso, por um Porque processo longo. hoje a gente tem até estudo, neurociência do pertencimento. Então, a nossa estrutura cerebral, a nossa estrutura biológica, ela vem já com essa programação de pertencer. No entanto, quanto mais nós nos desapegamos de núcleos menores e nos conectamos a núcleos maiores, mais a gente se sente pertencente ao todo. Então, quando eu fico buscando esse pertencimento da minha família, às vezes buscando um reconhecimento, às vezes esperando algo ainda, eu fico num pertencimento limitado, buscando um pertencimento limitado. Então eu vou saindo disso, porque ó, família é um pertencimento limitado, religião é um pertencimento limitado, time de futebol, grupos assim, tudo isso acaba limitando a gente. A gente vai se moldando ao ambiente para poder pertencer. Aí todo mundo usa esse tipo de roupa, eu também compro esse tipo de roupa porque eu quero me pertencer. Por exemplo, o iPhone, né? Eu tenho aqui um, mas o iPhone, ele é um status de pertencimento. Muita gente não tem dinheiro, parcela inúmeras vezes porque ela quer se sentir pertencente àquele grupo. No entanto, ela quer forçar muitas vezes algo que não é da sua própria natureza. Exato. Né? Então, tudo isso a gente tem que observar. A que eu estou sendo moldada? Porque quanto mais a gente quer pertencer a grupos, mais distante de nós a gente se torna. Mais distante do nosso propósito, da realização profissional, porque nós estamos ainda buscando esse pertencimento fora. Então, tem uma frase linda de Bert Hellinger que ele fala assim, da raridade que somos cada um de nós. Então hoje eu busco, e falando de mim, pertencer a mim mesma e pertencer ao todo, né? Literalmente como essa filha de Deus, com esse pertencimento nesse olhar mais ampliado, saindo dessa necessidade de me moldar a determinados grupos, porque de uma certa forma isso traz limitação para nós. Eu acho que vem muito de um lugar de se questionar mesmo, né? A gente criar o hábito de pensar, questionar, será que eu gosto mesmo disso, né? Será que isso faz sentido? Para mim, Para mim, será que é um lugar que eu gostaria de estar agora? São pessoas que de fato me nutrem, eu sinto aqui o meu lugar, né? A comida que eu como, será que realmente é isso que eu gosto de comer? Experimentar, eu acho que a vida é muito curta para a gente não experimentar lugares, pessoas, experiências. E eu acho que hoje a espiritualidade está aí caminhando de um lugar que, assim, hoje você encontra muito mais lugares para se ancorar, aprender, buscar conhecimento. Independente da área que cada um atua, né? O autoconhecimento, a espiritualidade sempre vai ser uma potência, sempre vai abrir aquela luz assim que vai iluminar lugares que antes estava ali tentando te chamar a atenção e você não via, né? E que a gente esteja assim, olha, esperto. A Nádia falando exatamente, eu tenho observado muito isso do ano passado para cá. E devido a essa observação, eu tive muitos questionamentos, pois me vi nessa situação até bem pouco tempo, não de bens materiais, mas de ambientes. É isso, Nádia, e a gente vai se moldando aos ambientes. E quando a gente se molda aos ambientes, nós vamos nos desconectando do que é essencial para nós. Muitas vezes daquilo que faz sentido para nós, né? Por pertencer. Por exemplo, os homens bomba. Vou lá no extremo já. Por que eles fazem aquilo? Gente, por que fazem aquilo? Porque é ali naquele grupo que eles se sentem pertencente. E para se sentir pertencente, eles perdem a vida. Você tem noção do que é isso?
Tem muita gente perdendo a vida para se sentir pertencente a um grupo. Então, é preciso despertar para isso, né? É preciso ter clareza disso. O que eu sou e o que é o outro. O que eu E, sou e, e o que é aquele grupo. e um exercício que eu acho que é bem desafiador é a gente fazer esses movimentos, não querer, não buscando aprovação ou reconhecimento. Porque às vezes tem essa armadilha também. Eu vou pro buscar o que faz sentido para mim, mas de alguma forma eu quero esperar com que eles percebam que eu estou mudando. Isso eu A acho infância, né? Aí uma o adulto armadilha sai do terrível. lugar dele e vai lá para a criança. A criança que quer ser reconhecida, a criança que quer ser E eu vista. falo isso por mim mesmo, né? Questão familiar, assim, quando você sai desse lugar, dessa caixa que muito te aperta, e aí você vai para a vida em outro ângulo. Mas ainda, de alguma forma, depois você reconhece que você ainda está buscando de forma inconsciente aquele reconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento são camadas e processos, mas eu acho que é muito importante a gente integrando assim cada vez mais a si mesmo. Assim, sabe assim, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém vendo o que eu estou fazendo e eu escolho fazer isso. Eu acho que é aí que tá, sabe? Na minha vida, pelo menos, eu observo muito isso. É nesses momentos que a cura acontece, né? Porque não Experimentem tem levar. ninguém me vendo. Tipo Experimentem assim. levar para a vida de vocês isso aqui, ó. Quando alguém fizer alguma coisa ou falar algo que você percebe que te mexe e te incomoda, você vai falar para você: a minha vida é sobre mim, não é sobre o outro. Entende? Experimenta fazer isso. A minha vida é sobre mim. Para o seu sistema ir compreendendo que o que vem do outro não tem que interferir naquilo que faz sentido para você. Então, a minha vida é sobre mim. Aí, minha mãe faz alguma coisa que eu não gosto, aí eu penso assim: a vida dela é sobre ela. Isso que ela está falando e trazendo é sobre ela, não é sobre mim. Então, isso é se libertar, literalmente. Né? Eu coloquei uma caixinha nos stories com duas frases, né, que saiu numa constelação. Até anotei aqui. Uma delas é eu te libero e a outra é eu por mim e você por você. Então, para quem a pessoa precisava dizer isso? Aí falar aqui, ó, ex-marido, filhos, filha, mãe. Entende? Então, tudo isso que a gente fica apegado, toda essa falta de liberação por ainda esperar reconhecimento e tudo mais, são cordas ou elásticos que ficam puxando a gente para trás. Então, às Exato. vezes, eu quero caminhar. Conscientemente, eu quero isso. Mas lá dentro de mim existe algo que está me puxando. E que muitas vezes o que está me puxando é esse apego que eu ainda fico na dor de esperar reconhecimento, de ter que me justificar e tudo mais, isso aí. Andiara falando exatamente, meu pai. Andiara, fez sentido para você, que bom. Nádia, e quando a consciência do autoconhecimento chega, tudo movimento para conexões que nos somam. Exatamente, Nádia, porque, gente, esse é um caminho. Imagina, olha só, o alcoólatra, por exemplo, para ele buscar ajuda, ele precisa primeiro reconhecer que ele é um alcoólatra. O doente, para buscar um remédio, ele precisa primeiro reconhecer que ele é um doente. Então, para nós buscarmos, né, para nós caminharmos, como que a gente caminha sem conhecer o que nós somos ou o que nós temos? Diga para mim. Entende? Então, o autoconhecimento ele é fundamental. É o auto, é eu me conhecer, eu me observar, eu prestar atenção no que me irrita, Os quem me irrita, gatilhos. os gatilhos. Então, o autoconhecimento. E a gente deixa de se tornar escravo e prisioneiro do outro quando a gente se conhece. Porque quando eu me conheço, podem falar o que quiser de mim. Eu me conheço. Entende?
isso é libertador, né? Camila, nós já demos nosso horário aqui, né? Precisamos encerrar, mas antes nós queremos convidar vocês que estão aí conosco. Primeiro, agradecer pela presença de vocês aqui, tá? Espero que vocês possam levar algo de bom dessa nossa conversa. Com certeza. E convidar que dia 8 de março, Dia da Mulher, né? Onde se homenageia, e nós vamos fazer um workshop pela manhã, vai ser um sábado, onde nós vamos trazer a medicina do cacau com a Camila e a constelação familiar, alguns exercícios e algumas práticas sistêmicas comigo e entrelaçadas duas para poder trabalhar essa energia feminina. Trabalhar a nossa menina ferida, trabalhar essa conexão com o feminino que vem da nossa mãe, para a gente poder se libertar e se desapegar disso que nos aprisiona e traz tanta dificuldade para a nossa vida, inclusive adoecimento, né? E nos distanciando aí do nosso propósito. Então fica esse convite para vocês, tanto no Instagram da Camila quanto no meu. Você pode ir lá mandar uma mensagenzinha, a gente manda as informações certinho para vocês. E se tiver interesse, alguém que não seja de Cuiabá, nós vamos também fazer de forma online para que outras pessoas também de fora, né, possam participar, tá? Sim. Quer falar alguma coisa aí, Camila? Para encerrar? Só agradecer todo mundo que participou mais uma vez. E é sempre muito grandioso estarmos aqui, sempre tem uma troca. E sempre que a gente se abre a falar também aquilo que a gente sente, acredita, a gente aprende muito. Então essa roda também tem essa intenção de trazer também um momento de respiro, partilha, de leveza, de conexão consigo mesma, né? De silenciar, de entrar em contato com esse silêncio interno, de iluminar esse propósito de alma, que com certeza vamos assim mover muitas águas dentro, né, de nós. Sim. Então fica esse convite que vocês entrem em contato com a gente. Esta semana será muito importante, né, entrar em contato durante essa semana, para que a gente se organize quanto à quantidade da medicina do cacau. Sim. E para quem não conhece a medicina e quer saber um pouco mais, também pode entrar em contato comigo. No meu perfil também tem um pouco sobre, mas pode entrar em contato. E a gente está aqui à disposição, vai ser lindo, com certeza, a nossa primeira roda, né? E que juntas, né? Nossa primeira roda juntas. Exato, nossa primeira roda juntas. E que tem muita coisa aí pra gente compartilhar, muita luz, vai ser muita bênção, eu tenho certeza. Ai, com certeza. Então, gente, boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. E na semana que vem a gente tem também mais uma live falando sobre relacionamentos, tá? O negócio vai pegar fogo. Então vem terça-feira que vem com a gente. Esse tema é bom. Terça-feira. Um beijo, boa noite. Tchau.